Na pequena cidade de Eldora, ninguém prestava muita atenção ao velho sentado no banco da praça. Seu nome era Raul Montenegro, um veterano de guerra com cabelos grisalhos e olhar distante. As crianças o chamavam de velho doido da bengala e riam sempre que ele contava histórias da guerra. Ele dizia ter lutado numa missão que não existia. Algo sobre uma operação fora dos registros oficiais. Os adultos o escutavam por educação, mas logo reviravam os olhos e mudavam de assunto. Mesmo assim, Raul voltava todos os dias para o mesmo banco, com seu casaco militar surrado e um caderno antigo no colo. Ninguém sabia o que havia naquele caderno, apenas que ele escrevia nele com seriedade. Ele observava o movimento da cidade, como se esperasse por algo, ou por alguém. Quer acompanhar histórias reais e inspiradoras como essa? Inscreva-se agora para receber conteúdos exclusivos, atualizações e narrativas que vão além do óbvio. Não perca nenhum capítulo dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e faça parte da nossa comunidade. A padaria local era o único lugar onde ainda o serviam com respeito. Dona Lúcia, a dona do estabelecimento, o conhecia desde jovem. Ela dizia que Raul tinha salvado seu irmão em uma emboscada, décadas atrás. Mas mesmo ela já não sabia o quanto do que ele dizia era verdade. Ele tem o coração bom, mas a cabeça ficou lá na guerra, diziam alguns moradores. Outros achavam que ele só queria atenção. Um velho tentando reviver uma juventude que ninguém viu. Mas havia algo nos olhos dele, uma firmeza que não combinava com loucura. Ele não falava muito, mas quando falava, parecia saber de algo que os outros não sabiam. Um dia, um grupo de adolescentes passou por ele e começou a zombar. Imitaram sua marcha mancando e tiraram fotos escondidas para postar nas redes. Raul os ignorou, como sempre, mas sua mão apertou com mais força o caderno. Entre risadas, um deles se aproximou e tentou puxar o objeto das mãos do veterano. Raul segurou, firme, e pela primeira vez em anos, falou em voz alta com autoridade. Esse caderno vale mais do que a vida de qualquer um de vocês. Os jovens se assustaram e saíram correndo, achando que o velho finalmente tinha surtado. Mas um deles olhou para trás e viu Raul escrever algo novo nas páginas. Na manhã seguinte, algo estranho aconteceu. 2 homens de terno escuro foram vistos conversando com Raul. Eles pareciam nervosos e mantinham distância, como se temessem o que ele pudesse dizer. Um deles segurava uma pasta preta com selo do governo federal. Ninguém conseguiu ouvir a conversa, mas ela durou menos de 5 minutos. Após isso, Raul guardou o caderno no casaco e levantou-se com dificuldade. Pela primeira vez em anos, ele não voltou para a praça no dia seguinte. A cidade começou a comentar. Será que ele morreu? Levaram ele? Era verdade tudo aquilo? E a dúvida começou a crescer entre os que antes zombavam dele. Dona Lúcia foi até a casa de Raul, preocupada com o sumiço. Bateu na porta, mas ninguém atendeu. Estava destrancada. Lá dentro, a casa estava arrumada, mas com uma estranha sensação de que ele não voltaria. Na mesa da sala repousava o caderno, com uma única folha dobrada para fora. Lúcia leu com mãos trêmulas. Se você está lendo isso, é porque eles estão vindo. A letra de Raul estava firme, diferente da escrita trêmula que ele costumava usar. Ao lado do bilhete havia uma pequena chave envolta em plástico. Ela não sabia o que significava aquilo, mas algo lhe dizia que era grande. Lúcia levou o caderno à delegacia local, mas ninguém o levou a sério. O delegado leu as primeiras páginas, riu e disse: mais um delírio de veterano. Ela insistiu, mas ele trancou o caderno em uma gaveta e prometeu investigar depois. No entanto, naquela noite, a delegacia foi misteriosamente arrombada. Nada foi levado, exceto o caderno de Raul.
As câmeras de segurança estavam desligadas durante exatamente 7 minutos. O delegado jurava não saber o que havia acontecido, mas parecia nervoso. Lúcia começou a acreditar que o caderno realmente escondia algo perigoso. Nos dias seguintes, mais pessoas começaram a sumir. Primeiro foi o entregador de jornal que sempre falava com Raul. Depois, um velho amigo do veterano, que dizia ter lutado com ele no passado. As autoridades alegavam coincidência ou viagens de última hora, mas Lúcia já não acreditava em coincidências. Ela começou a investigar por conta própria, revisando suas conversas antigas com Raul. Descobriu que ele sempre falava de Porta 47, algo que todos achavam ser delírio. Mas ao pesquisar, ela encontrou menções reais em documentos públicos antigos. A Porta 47 era citada em arquivos militares desclassificados como um bunker ultra-secreto. Supostamente, ele havia sido desativado nos anos 80, após incidentes inexplicáveis. Mas o local existia, escondido em uma floresta a 40 quilômetros da cidade. Lúcia decidiu ir até lá com a chave deixada por Raul. Pegou um mapa antigo e dirigiu até o ponto exato onde os documentos indicavam. Lá encontrou uma estrutura metálica enferrujada, coberta por terra e vegetação. A chave encaixou perfeitamente em uma pequena fechadura no chão. Com um clique metálico, uma escotilha se abriu, revelando uma escada escura que descia. Lúcia hesitou, mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Desceu os degraus com uma lanterna tremendo nas mãos. O ar era pesado e cheirava a ferro e óleo antigo. No fundo do bunker havia corredores estreitos e painéis com botões cobertos de poeira. Num canto, encontrou uma porta com o símbolo do governo e a inscrição. Nível 3, classificação Ultra. A chave servia também ali, e por algum motivo ela não se surpreendeu. Dentro havia pastas, computadores antigos e vídeos armazenados. E no centro da sala, um monitor ainda funcionava, piscando com uma mensagem: "Bem-vindo de volta, operador Raul." Lúcia ficou paralisada. Como Raul, o velho maluco da praça, poderia ser um operador de um sistema secreto? Ligou o monitor e o vídeo começou a rodar automaticamente. Era Raul, mais jovem, em uniforme tático, narrando uma missão sobre algo não humano. Falava de um projeto secreto que envolvia experimentos genéticos e inteligência artificial. Militar. Contava sobre uma ameaça que o governo escondeu do mundo por mais de 40 anos. E finalizou dizendo: "Se estiver vendo isso, então a verdade precisa ser revelada. Eles estão de volta." Lúcia soube naquele instante que o velho veterano não era só um herói. Ele era a última esperança. Lúcia saiu do bunker sentindo o peso do mundo sobre os ombros. Ela sabia que contar a verdade à cidade seria inútil sem provas sólidas. Levou consigo uma das pastas confidenciais e uma cópia do vídeo de Raul. De volta à cidade, tentou entrar em contato com um jornalista independente. Carlos Menezes era conhecido por investigar casos que ninguém mais tocava. Ao ver os documentos, ele ficou pálido e disse: "Você não tem ideia do que achou." Carlos sugeriu que se encontrassem em um local seguro para publicar a matéria juntos. Mas na noite seguinte ele desapareceu sem deixar vestígios. A notícia do desaparecimento de Carlos espalhou-se rapidamente. Muitos pensaram que ele apenas fugiu após receber ameaças. Mas Lúcia sabia que ele jamais deixaria aquele material para trás por vontade própria. Ela começou a perceber que estava sendo seguida por carros com vidros escuros. Telefonemas mudos começaram a chegar de madrugada, sempre às 3h17. Mesmo assustada, Lúcia não desistiu. Raul confiara nela com aquele segredo. Decidiu digitalizar os arquivos e salvá-los em diversos pendrives escondidos. Cada um seria entregue a alguém de confiança, caso algo acontecesse com ela. Na madrugada seguinte, alguém bateu em sua porta com urgência.
Era um homem alto, com um olhar sério e uma cicatriz no rosto. Disse se chamar Elias e que era um antigo companheiro de Raul na unidade espectral. Lúcia, desconfiada, pediu provas de que ele dizia a verdade. Elias tirou do bolso uma chapa militar com o nome de Raul e uma gravação em áudio. A voz de Raul dizia: "Se Elias te encontrar, é porque está tudo prestes a ruir." O veterano gravara aquela mensagem semanas antes de desaparecer. Ela então decidiu confiar em Elias, pelo menos por enquanto. Elias revelou que a operação chamada Porta 47 era apenas a superfície de algo muito maior. Existia um projeto subterrâneo chamado Anomalia Prisma, onde Raul havia sido o líder de campo. Segundo Elias, eles haviam encontrado uma entidade desconhecida durante uma missão em 1982. A entidade era capaz de manipular pensamentos, provocar surtos e desaparecer sem deixar rastros. O governo decidiu contê-la em vez de destruí-la, acreditando que poderia ser usada como arma. Mas Raul discordava e passou anos tentando alertar as autoridades sobre o risco. Quando viu que ninguém o ouviria, começou a registrar tudo no caderno. Por isso o caderno era tão valioso, continha a chave para destruir a entidade. Lúcia não sabia se acreditava em tudo, mas as peças começavam a se encaixar. Elias sugeriu que fossem até um segundo bunker, localizado em outro estado. Era lá que Raul havia escondido a última parte da informação que poderia acabar com tudo. No caminho, passaram por diversas barreiras militares não oficiais. Elias sabia como evitá-las, usando rotas antigas e túneis abandonados da época, da Guerra Fria. Durante a viagem, ele contou mais sobre Raul, um gênio tático, mas também um homem perseguido pela própria consciência. Segundo Elias, Raul já sabia que estava sendo caçado havia anos, mas estava disposto a morrer desde que a verdade viesse à tona. Chegando ao segundo bunker, encontraram a entrada bloqueada por detritos. Elias ativou um sinalizador que gerou um pulso de rádio, uma senha escondida. Após alguns segundos, uma parede se moveu lentamente, revelando a entrada. Lá dentro, encontraram uma cápsula lacrada com a marca Protocolo Final. Dentro da cápsula havia um disco rígido antigo, protegido por camadas de chumbo. Segundo Elias, aquele disco continha provas de experimentos ilegais com humanos. Era o maior segredo do governo, escondido por mais de 4 décadas. E também era a prova que poderia libertar Raul, mesmo após seu desaparecimento. Decidiram sair rapidamente do local, mas foram emboscados por agentes desconhecidos. Elias reagiu com habilidade militar, protegendo Lúcia enquanto escapavam. Por um túnel lateral, os disparos ecoavam por dentro da estrutura, misturando-se com o som das sirenes antigas. Lúcia corria com o disco rígido nas mãos, sentindo que carregava o destino de muitos. Elias foi atingido no ombro, mas continuou lutando até que estivessem fora do bunker. Fugiram em um jipe antigo escondido entre as árvores. O céu começava a clarear quando finalmente conseguiram despistar os perseguidores. Mas sabiam que aquilo era apenas o começo. Agora estavam marcados. Lúcia e Elias se refugiaram em uma antiga casa segura, usada por Raul nos anos 90. Lá encontraram mais documentos e vídeos gravados em fitas VHS. Alguns mostravam imagens assustadoras da tal entidade. Sombras em forma humana, movendo-se contra a física. Outros revelavam depoimentos de cientistas aterrorizados, implorando para encerrar os testes. O governo havia ignorado todos os alertas, focando apenas no potencial militar. Mas a entidade havia escapado em 1985 e, desde então, desaparecido. Raul acreditava que ela estava adormecida, esperando. E agora, sinais indicavam que ela estava despertando novamente.
Elias explicou que a única forma de detê-la era ativar o protocolo nevoeiro, criado por Raul. Esse protocolo exigia 3 códigos de ativação, divididos entre os últimos membros da unidade espectral. Raul havia deixado o seu com Lúcia, sem que ela soubesse, escondido naquelas anotações antigas. O segundo código estava com Elias, e o terceiro, ninguém sabia onde estava. Suspeitavam que fosse com um homem chamado Miguel Trento, desaparecido há anos. Miguel era considerado morto, mas Raul acreditava que ele estava escondido sob identidade falsa. Sem os 3 códigos, a entidade não poderia ser aprisionada novamente, e sem prisão, ela cresceria, alimentando-se do medo humano. Lúcia decidiu continuar a missão, mesmo sabendo que talvez não sobrevivesse. Ela começou a analisar os cadernos em busca do código oculto de Raul. Descobriu um padrão entre as páginas, palavras em negrito que formavam uma frase. Quando a névoa cair, procure a sombra onde tudo começou. Era uma pista clara. O primeiro bunker. Elias confirmou que havia uma sala secreta ainda não explorada naquele local. A decisão estava tomada. Voltariam ao ponto de partida, mesmo sabendo que seria perigoso. Ali, talvez encontrassem Miguel, ou a própria entidade. A caminho do primeiro bunker, o clima estava estranho, como se a própria natureza os alertasse. As árvores pareciam mais densas, e uma névoa pesada tomava conta da floresta. Elias dirigia em silêncio, concentrado, enquanto Lúcia tentava decifrar mais pistas do caderno. Chegaram ao local e encontraram a escotilha aberta, o que significava que alguém já estava lá. Desceram com cautela, com as armas em punho e lanternas apagadas. Os corredores pareciam diferentes, como se tivessem mudado de lugar, distorcidos. Lúcia sentiu um arrepio ao passar por uma parede onde a sombra parecia se mover sozinha. No fim do corredor, ouviram passos, mas não viram ninguém. Entraram em uma sala com luzes piscando e equipamentos antigos espalhados. No centro, um homem estava de costas, observando uma tela de monitoramento. Quando se virou, Lúcia imediatamente reconheceu o rosto das fotos antigas. Miguel Trento. Ele estava vivo, mas parecia exausto, como alguém que fugia há décadas. Raul confiou em mim para guardar a última chave, disse ele, sem surpresa. Miguel explicou que estivera ali todo esse tempo, mantendo a entidade contida. Mas agora a prisão estava enfraquecida e o tempo estava acabando. Ou usamos o protocolo nevoeiro, ou será o fim de tudo, completou. Com os 3 códigos reunidos, Elias ativou um terminal enferrujado no centro da sala. O painel exigia identificação ocular, senha numérica e chave física. Cada elemento foi inserido com precisão, como Raul instruíra anos antes. O terminal começou a emitir um som grave, e a estrutura inteira começou a tremer. Uma porta lateral se abriu lentamente, revelando uma câmara subterrânea. Luzes vermelhas piscavam, e um campo de energia envolvia um objeto escuro no centro. A entidade estava lá, imóvel, mas pulsando como um coração gigante. Lúcia sentiu a mente ser invadida por imagens que não compreendia. A voz de Raul, gravada em um sistema antigo, ecoou pelo bunker. Se vocês estão ouvindo isso, é porque ainda há tempo. Ele explicava que a entidade era feita de puro pensamento, alimentada por dor, medo e trauma. Só poderia ser contida se 3 pessoas de fé inabalável ativassem o protocolo ao mesmo tempo. Elias, Miguel e Lúcia se olharam. Era o momento da verdade. Eles posicionaram-se nos 3 terminais e, sob contagem regressiva, giraram as chaves. Um clarão iluminou a sala e a entidade gritou sem emitir som. Tudo tremeu, e por um momento o mundo pareceu virar ao avesso. Quando a luz cessou, a câmara estava vazia.
A entidade havia desaparecido, mas algo estava diferente no ar, como se uma presença ainda a observasse. O sistema informou que a prisão foi bem-sucedida, por tempo limitado. Ciclo de contenção, 20 anos, dizia a tela. Elias murmurou. Raul sabia que seria apenas uma pausa, não o fim. Miguel colapsou no chão, exausto, e revelou que seu corpo não aguentaria mais. Lúcia sentou-se com lágrimas nos olhos e sussurrou. Ele nunca foi louco. O velho veterano sabia exatamente o que estava fazendo e salvou o mundo. Do lado de fora, a névoa começou a se dissipar. Lentamente, o céu se abriu e por um breve instante um feixe de luz tocou a floresta. Lúcia decidiu que contaria tudo, não importa o perigo. Ela havia visto demais para se calar, e Raul merecia justiça. Elias prometeu protegê-la, custasse o que custasse. Miguel, fraco, entregou a ela um pendrive com mais provas. Quando for a hora certa, libere. Eles enterraram Raul simbolicamente ao lado do bunker, colocando o casaco militar sobre a cruz de madeira. Ali, prometeram que sua história nunca mais seria esquecida. De volta à cidade, Lúcia lançou um site anônimo com os arquivos criptografados. Nomeou-o de Verdade 47, em homenagem à porta que escondeu tanto por tanto tempo. As informações começaram a se espalhar por fóruns obscuros e grupos secretos. Alguns a chamaram de maluca, outros de heroína. Mas entre os comentários, um chamou atenção. Sabíamos. Eles voltaram em 1974 e agora virão de novo. Era assinado apenas como Observador 3, um nome que Raul mencionava nos cadernos. Lúcia percebeu que o buraco era ainda mais profundo do que imaginava. A missão de Raul talvez tivesse apenas começado através dela. Enquanto isso, em uma base militar remota, 2 generais observavam o site em silêncio. Ela descobriu tudo e publicou mesmo assim, disse um deles. O outro respondeu. Então é hora de ativar o plano de contenção global. Ordens começaram a ser enviadas em códigos pelos satélites do Pentágono. Os arquivos de Raul estavam agora em posse do mundo inteiro. Não podiam mais ser apagados, só controlados. Mas a entidade, ela agora estava acordada, mesmo que contida. E o tempo até seu retorno já estava contando. Lúcia começou a treinar, orientada por Elias e outros aliados que surgiram das sombras. Formaram um pequeno grupo de resistência, herdeiros da missão de Raul. Não tinham recursos militares, mas tinham a verdade e coragem. Entre eles havia ex-agentes, cientistas e até jovens hackers. Chamavam-se o Eco da Névoa, um nome sugerido por Miguel antes de morrer. Treinavam em silêncio, esperando o dia em que a entidade tentaria escapar novamente. Raul não vivera para ver a vitória, mas sua semente havia germinado. Agora, eles eram os guardiões do segredo e da última linha de defesa. A praça de Eldora agora tinha uma estátua de Raul Montenegro. O velho que todos zombavam foi finalmente reconhecido como herói. Ninguém sabia a verdadeira extensão de sua luta, exceto os que viveram a missão. Lúcia passava lá toda semana, deixando flores e dizendo, ainda estamos aqui. O banco onde ele sentava foi preservado com uma placa, aquele que viu o invisível. A cidade nunca mais foi a mesma, nem Lúcia. E enquanto o mundo seguia sem saber da ameaça, uma nova geração era treinada em silêncio, porque quando a névoa voltar, eles estarão prontos. Gostou da história? Quer mais conteúdos transformadores e inspiradores? Então, não deixe de se inscrever. Ative as notificações para receber em primeira mão novos capítulos, relatos e histórias que celebram o verdadeiro significado do respeito e da coragem. Sua inscrição faz toda a diferença. Junte-se a nós.